Olá pessoal, já estamos de volta com o nosso programa de análises e opiniões aqui no Mundial Telenotícias. No programa de hoje você vai ver que as decisões do Supremo podem colocar em risco a segurança nacional. As Forças Armadas estão alertando para o problema de cancelamento dos acordos com a empresa Starlink. Congresso Nacional se movimenta para acionar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Você vai saber o que está sendo feito e debatido nos bastidores. Corte de luz em toda a Venezuela deixa a população assustada. E Nicolás Maduro diz que foi obra da oposição e fala até em prender Edmundo Gonçalves. Estes são os destaques do nosso programa de hoje que está começando agora. Acompanhe com a gente. O presidente Lula não tem de se manifestar sobre a disputa entre o ministro do Supremo e o dono da plataforma X. Ele é tido e compreendido pela nação, quase que por inteira, como parte do mesmo sistema que tem desequilibrado a ordem jurídica no país. Então, obviamente, que todas as declarações dele sobre o assunto não podem ser levadas em consideração. Soarão como parte de uma farsa que não convencerá ninguém mais de mente aberta, esclarecida. O que sair da boca dele será entendido como parcial, tendencioso, em defesa de um alinhamento que se mostra latente diante de tamanha crise. O Brasil é do povo e não das autoridades. Essas ditas autoridades, que foram confiadas e escolhidas pelo povo, confundem os papéis, traem se achando absolutas para mandar a ferro e a fogo, na certeza de que todos devem obedecer como serviçais, cerceados de todos os seus direitos constitucionais. Elas mandam e querem o país no bolso do jeito delas, em desprezo absoluto para as demandas populares. Mas quem manda é o povo, está na Constituição. Essa gente só se lembra disso em época de campanha, de eleições, ou quando eles estão sendo sabatinados pelo Senado Federal. Aliás, ali, todos dizem que vão respeitar o que está na Constituição para cumprimento de meras formalidades. Depois tudo muda. Se é para formalidades, qual a real necessidade? Deveriam acabar com isso ou melhorar de vez, fazendo valer como realmente deveria ser. Mas voltando para a manifestação do presidente Lula sobre o episódio envolvendo Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes. Em entrevista nesta sexta-feira a uma rádio da Paraíba, Lula disse o seguinte, aspas, não é porque o cara tem muito dinheiro que o cara pode desrespeitar. Esse cidadão é um cidadão americano, não é um cidadão do mundo. Ele não pode ficar ofendendo os presidentes, ofendendo os deputados, ofendendo o Senado, ofendendo a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê? Fecha aspas. O problema aí é que essas autoridades que foram escolhidas para representar o povo, muitas delas não conhecem das leis ou até mesmo, como ficou comprovado, nem os próprios regimentos internos. Quando se vai tratar de administração pública, tem de se ter o mínimo do básico em termos de conhecimento. Não funciona o argumento de que se contrata técnicos para fazer o trabalho que deveria ser de quem contrata. Não funciona. Porque quem dá declarações públicas não é o técnico contratado, e sim o político que não sabe nada do que está dizendo. Elon Musk estava dentro das regulamentações da legislação brasileira e, como tal, ele também tem direitos assegurados. Caso contrário, seria uma ilegalidade, uma discriminação com um investidor estrangeiro que opera em território nacional. Tem negócios no país. Ele está protegido também pelas normas federais. E, sendo quem é, pode se recusar perfeitamente a cumprir normas ilegais. Afinal, ele tinha amparo legal para as suas atividades, contando com um corpo jurídico, um representante no país. O próprio Supremo Tribunal Federal deveria reconhecer como correta a iniciativa do empresário. Se não, vejamos o que foi publicado pela Corte
em 1996, no HC 73.454. Abre aspas. Ninguém é obrigado a cumprir ordem ilegal ou a ela se submeter, ainda que emanada de autoridade judicial. E mais, é dever de cidadania opor-se à ordem ilegal. Caso contrário, nega-se o Estado de Direito. Fecha aspas. Ou seja, foi proferida pelo saudoso ministro e também presidente da Corte, Maurício Correia. É um entendimento legal da situação. E no caso de Elon Musk, dele ter se recusado a derrubar os perfis por ordem do ministro Alexandre de Moraes, por entender que eram ordens ilegais, ele agiu como deveria, do ponto de vista dele, pois, segundo alegou e mostrou, era uma questão de censura prévia, o que deixaria estupefatos os congressistas que escreveram a Constituição em 88. O que eles mais temiam naquela época era a volta da censura e da ditadura. As interpretações de hoje são exatamente isso, escondidas nos argumentos de defesa do verdadeiro Estado democrático de direito. Não existe democracia sem a mais plena liberdade de expressão e divergência de ideias. O que está difícil de se entender nisso? Se existe apenas um lado, então é tirania. A decisão de bloquear as contas da Starlink pode ter sido mais um tiro no pé. Ou seja, o ministro está sendo forçado a tomar decisões que o levarão a um estado de complicações sem reversão. Ele tinha de tomar uma decisão e tomou, só que as consequências inevitavelmente virão. Elon Musk não é o dono sozinho da empresa Starlink. É um operador com 40% das ações, ou seja, mais da metade pertence a outros acionistas que ficaram extremamente enfurecidos com a decisão do ministro e agora querem saber a íntegra da razão. Em publicação no X, Musk disse o seguinte, aspas, SpaceX e X são duas empresas completamente diferentes, com acionistas diferentes. Essa ação absolutamente ilegal do ditador Alexandre pune indevidamente outros acionistas e o povo do Brasil, fecha aspas. E ele só se fortalece. Disse que vai manter o serviço até de graça para o povo brasileiro. Obviamente que isso não vai prosperar por muito tempo, justamente por a empresa ter outros donos, e os caras querem é saber de lucros. E aí, como é que vai ficar? Todo mundo sem internet mesmo? Todo mundo sem a única plataforma que oferece de verdade a liberdade de expressão? Porque essa vontade toda de proibir os perfis que falam o que querem, por quê? Por que não usar as leis que já existem em abundância para punir aqueles que se sentem ofendidos? A resposta é que querem fazer o país do jeito deles. As autoridades confundem os papéis e acham que a função que ocupam é uma procuração dada, ninguém sabe por quem, para dominarem o país e submeterem seus cerca de 220 milhões de habitantes aos seus mais escusos desejos de poder. Quem pensava assim era o italiano Benito Mussolini, aliado dos nazistas na Segunda Grande Guerra, lembra? Esse é o problema do ser humano. Podem passar vários anos. Não importa a evolução, sempre vai haver um descompasso no código genético para a produção de anomalias. Em algum tempo, em algum lugar, vai aparecer um outro. Um ou outro. Mas todo mundo junto no Brasil é sacanagem, né? É muita falta de sorte. É ou não é? Hoje nós contamos com Gerson Gomes, diretamente da Flórida, nos Estados Unidos, para nos acompanhar e ajudar na compreensão desses fatos. Seja muito bem-vindo, Gerson. Não tem como acabar bem essa história com Elon Musk. Tem? Não tem, mas você sabe que o Elon Musk, na verdade, ele faz uma provocação muito pertinente, não ao ministro Alexandre de Moraes. Eu diria até que nem mesmo ao Supremo Tribunal Federal, já que
o ministro ele age com o respaldo dos seus pares e até, de certa forma, com a omissão de grandes setores, seja do Poder Judiciário e até mesmo do Poder Executivo, e, por que não dizer, até mesmo com a contribuição do presidente do Senado, que detém o remédio constitucional para várias das arbitrariedades, ilegalidades e inconstitucionalidades que ele já vem cometendo há bastante tempo. O que o Elon Musk ele provoca é a você, Paulo, a mim, é a população brasileira. Porque o que ele está dizendo é o seguinte: a minha contribuição como empresário é simplesmente denunciar, mostrar para o mundo que essas arbitrariedades, essas ordens mantidas sobre sigilo, em que as plataformas eram obrigadas a censurar, ou seja, eram obrigadas a cometer um ato ilegal, isso era feito de maneira praticamente velada aqui nos Estados Unidos, foi revelado quando ele comprou o X no Twitter Files, e se você acompanhou na semana passada agora, é muito importante essa atitude do Zuckerberg, que escreve uma carta ao Congresso dos Estados Unidos, admitindo uma carta ao deputado Jim Jordan, que ele cometeu vários crimes, e admite que ele fez aquilo que o Elon Musk estava dizendo que acontecia antes da sua compra da plataforma. O que era? O Departamento de Estado, o Departamento de Justiça, a CIA ou a Casa Branca pressionavam as plataformas com intenções políticas, partidárias, eleitorais. E isso era feito de maneira velada. Mas, Paulo, no Brasil, isso está sendo feito de forma ostensiva. E o que o Elon Musk está falando para a sociedade brasileira é o seguinte: vocês querem continuar com esse modelo? Vocês vão continuar suportando essas arbitrariedades? Eu estou com a minha empresa denunciando que isso é ilegal. Eu estou recebendo ordens judiciais ilegais, sem respaldo na Constituição, ferindo a cláusula pétrea que está na nossa Constituição, que garante não só a liberdade de expressão, a liberdade jornalística, e nós temos a sociedade meio que parada, observando setores da nossa elite, os operadores do direito. Então o que o Elon Musk está dizendo é o seguinte: decidam vocês o que vocês querem. Vocês querem a liberdade de expressão, vocês querem garantias constitucionais que estão ali nas cláusulas pétreas, no artigo 5º da Constituição, ou não. Decidam vocês. É isso aí. O problema é a interpretação do que está na Constituição. Quem tem a caneta na mão interpreta do jeito que quiser. E isso é um problema. E o que você achou da fala do presidente Lula? Essa foi outra peculiaridade interessante, Paulo, porque o Lula, ele só se manifestou. Veja que o Lula estava meio sumido, né? Ele e a Janja estão sumidos. Tem gente que diz, inclusive, que ela submeteu alguma cirurgia estética, porque sumiu. O Lula sumiu, a Janja sumiu, os dois meio que desapareceram e, de repente, subitamente, ele volta a dar uma opinião. Por quê? Porque o Elon Musk, com muita sutileza e sabedoria, ele colocou o presidente Lula também na equação, porque ele fez um Twitter dizendo, e eu até acho que o Elon Musk está fazendo uma avaliação equivocada, mas ele diz que o Alexandre de Moraes é uma espécie de cachorrinho de Lula, ou seja, dizendo que o que o Alexandre de Moraes faz conta com o respaldo do presidente da República Federativa do Brasil. Isso tem implicações grandes, porque eu já vi aqui nos Estados Unidos vários analistas cobrando do governo Biden, porque o Elon Musk, como nós sabemos, ele não é somente o dono da Tesla, ele não é somente o dono de uma rede social, de uma plataforma de mídias sociais como o X, o antigo Twitter. Ele também é dono da SpaceX, ele é dono da Starlink, que eu creio que nós podemos até entrar nesse assunto daqui a pouquinho. Mas essas empresas todas têm participações de muitos fundos de pensão poderosos aqui nos Estados Unidos, é verdade, mas também tem participação e tem várias parcerias com o governo dos Estados Unidos. Existem áreas e setores de muita sensibilidade. Então, Paulo, você tem toda a razão. Quando o presidente Lula se manifesta, ele reage porque o Elon Musk ele colocou na equação não somente um juiz esquizofrênico, meio maluco, meio exótico. Não, ele coloca também, além daqueles memes em que ele mostra Alexandre de Moraes como um vilão dos filmes, ele também chama a responsabilidade o presidente da República. Por quê?
existem investimentos, existe uma série de outros desdobramentos que vão muito além da questão da briga entre o Alexandre de Moraes e o Elon Musk. Olha só, quando a coisa vem errada de cima, desce com tudo para todas as esferas. Nesta sexta-feira, por exemplo, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, autorizou o YouTube a remover vídeos sem a necessidade de ordem judicial. Antes, isso era considerado ilegal porque se tratava de censura prévia. Mas o STJ entendeu que a plataforma pode proceder com a política interna, mesmo que configure crime de censura previsto nas leis brasileiras. Olha só isso. Isso não seria, Gerson, uma dualidade e incoerência de interpretações? Então, por incrível que pareça, essa decisão do STJ é o cerne da questão que está em debate na Europa, que está em debate até que mesmo nos Estados Unidos. Por quê? Porque a decisão ela vai na direção de que a plataforma, por ser uma empresa privada, ela é apenas um veículo. Existe uma comparação que se faz muito sobre a questão da carta, né, do antigo carteiro. Ou seja, a empresa seria apenas quem entrega a correspondência, não a responsável pelo que está dentro da carta. Então, essa era a ideia original das plataformas que não eram ou não recebiam ações judiciais dos conteúdos publicados. Eram inimputáveis em relação à opinião de cada uma dessas pessoas. O que acontece é que, de um tempo para cá, existe uma pressão muito grande em cima das plataformas para que elas exerçam um papel de mediação, de filtro, que não deixa de ser passar para as plataformas um poder discricionário de dizer o que pode ser veiculado ou não. Claro que existem assuntos que são mais ou menos evidentes. Pornografia, questões ligadas a, por exemplo, armas que podem estar sendo desenvolvidas de terrorismo, ações terroristas. Existem alguns assuntos que os algoritmos identificam com uma certa facilidade, mas existem outros que são muito controvertidos, em especial quando nós temos um viés político por trás disso. E nós sabemos, aqui nos Estados Unidos, se você pegar os doadores de campanha do Partido Democrata, você vai perceber que as plataformas, 90% dos funcionários dessas plataformas são doadores do Partido Democrata. Então é natural que eles façam um filtro exatamente utilizando os algoritmos para dar menos visibilidade ou para retirar conteúdos que têm uma linha ideológica, política diferente do que eles acreditam. Então, essa ferramenta, essa discussão, Paulo, ela é pertinente, já passou pelo Senado. Quando o Senado fez aquela proposta da 2630, que parou na Câmara dos Deputados, a ideia era avançar nesse tipo de debate, que é um debate legítimo. Agora, quando você passa para liberdade de expressão, para liberdade jornalística, ou quando você cria mecanismos em que você atribui o poder discricionário a quem pode dar um viés político, aí a coisa muda de figura, né, Paulo? E pode acontecer o seguinte, né, Gerson? Isso também pode ser aquela história, né? Uma manobra para dizer o seguinte: olha, foi a própria plataforma que retirou, cancelou por causa de uma política interna. E aí, aquela pessoa que mandou retirar não aparece. Então, não configura uma censura oficial partindo de uma autoridade judicial. Se joga a responsabilidade para cima da operadora, ou seja, de rede social. Então, é um negócio que tem que ficar atento quando se trata exatamente disso. Mas é impressionante essa tendência de querer controlar o mundo, controlar tudo. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, tá? Fica por aí, Gerson, que a gente já volta, é bem rapidinho, é só um minutinho. Nós vamos agora dar o recado de nosso apoiador, é para quem sofre de dores pelo corpo, e quem tem o recado é o Andrei Andrade. Vai daí, Andrei. Antes de eu comprar o Articulark, eu tomava o Alginax, quando eu estava com muita dor, mas só que ele só aliviava uns 2, 3 dias, depois a dor voltava tudo de novo. E diz que esses remédios assim, se a gente ficar tomando muito, eles atacam o fígado da gente, né? Aí, graças a Deus, agora nem estou tomando ele mais, depois que eu passei a usar o Articulark, nem precisou tomar mais o Alginax, graças a Deus. Olá, Paulo, é um prazer estar aqui mais uma vez para relatar, reforçar e frisar
a importância desse produto maravilhoso, gente. Você acabou de ouvir mais um depoimento de uma pessoa que sofria com dor, incluiu o Articulark no seu dia a dia e passou a não sofrer mais. E é isso o que ele faz com todas as pessoas, gente. É o único produto no Brasil capaz de acabar com todas as dores a partir da primeira semana de uso. Não é exagero, isso acontece, gente, porque ele tem uma alta concentração de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o melhor de tudo, gente, ele tem o ácido hialurônico ortopédico. Para quem não sabe, gente, o ácido hialurônico é uma única substância que consegue recuperar, restaurar toda a cartilagem que foi perdida. Vou dar um exemplo. O joelho desgastou a cartilagem, tá batendo osso com osso, a coluna também tá raspando osso com osso, dá aquele estralo, e aí você vai no ortopedista, faz a ressonância, descobre o desgaste, ele vai te dar duas soluções. Primeiro, cirurgia, que hoje não é recomendado. Tem erro médico, tem questão de pós-operatório, tem questão que você fica afastado. Então, para quem trabalha todo dia, para quem não pode ficar parado, não dá para você optar por uma cirurgia, correndo o risco ainda de pegar um profissional que não está nos melhores dias e aí você sofrer consequências. Então, a outra solução que hoje é a melhor solução é ácido hialurônico. E a clínica de ortopedia injeta a famosa infiltração. Só que, gente, esse tratamento com infiltração é um absurdo de caro. Tem lugares aí que chega até R$3.000 cada aplicação, sabendo que uma só não dá resultado. Tem que ser no mínimo 5 para poder dar o resultado que precisa. Então, gente, é tratamento que é muito caro. Fora o preço alto, também dói na pele, né? Porque é um tratamento totalmente invasivo, né? Uma agulha muito grande, muito grossa, que acaba infiltrando, né? E aí dá aquela dor terrível. Então você passa a dor e ainda paga caro por isso. É por isso que o Articulark é o melhor tratamento, porque esse mesmo ácido hialurônico que está presente nas infiltrações está dentro do tratamento e é por isso que ele é hoje o melhor ortopédico do Brasil. Por isso, gente, uma semaninha de uso, você vai conseguir subir, descer escada, abaixar, levantar, pegar peso, trabalhar sem sentir dor nenhuma, porque ninguém merece, né, gente? Trabalhar sentindo dor, ficar em casa sentindo dor, quando chega em casa cansado, cansada, né, quer descansar, não consegue dormir direito, porque, né, o joelho, a coluna, o braço, o ombro tá travado, e aí você acaba não dormindo direito, automaticamente não descansa, o estresse é maior, e aí você perde a qualidade de vida. É por isso que o Articulark vai transformar a sua vida, assim como está fazendo com todo mundo. Então você que está me ouvindo, que está sofrendo com artrite, artrose, bursite, tendinite, fibromialgia, hérnia de disco, bico de papagaio, você que tem LER, sabe o que é LER? Lesão pelo esforço repetitivo, pessoas que trabalham fazendo o mesmo movimento todo dia, gente, isso dá uma inflamação terrível e é difícil de tirar, mas com o Articulark, tudo isso acontece a partir da primeira semana de uso. Já pega um papel e caneta, porque hoje a promoção tá incrível, gente. As primeiras ligações, os primeiros telespectadores que ligarem a partir de hoje vão ganhar até 70% de desconto, gente, até 70%. Então, gente, pega o seu telefone, chega de sofrimento, chega de gastar dinheiro com medicação de farmácia, tomando e não tendo resultado, e ligue agora para o 0800 591 4391. 0800 591 4391. A ligação é gratuita, você vai ser recepcionado pelo especialista em saúde que vai te atender, te avaliar e pode ter certeza, você a partir de agora vai ser acompanhado e o seu tratamento, eu garanto que você vai ter resultado, vai parar de sentir dor, vai parar de gastar dinheiro com medicação e vai ter uma nova vida. Mas para isso, tome uma atitude e ligue agora. 0800 591 4391. E ainda para quem ligar hoje vai ganhar o kit de pomadas. São 2 pomadas massageadoras, pomadas de fabricação própria, pomadas com ingredientes poderosíssimos. Tem erva baleeira, tem magnésio de malato, colágeno, tem também gengibre, arnica, camomila. Gente, são pomadas massageadoras. Uma é para você passar de manhã e a outra de noite antes de dormir. E hoje você ainda recebe o relógio inteligente, o tapete massageador para os pés e o melhor, vai ganhar o massageador profissional também, hein? É isso aí, tudo isso de presente para você ter uma melhor eficácia e um melhor resultado e mais rápido, porque quem tem dor tem pressa, né? Quem tem dor não quer esperar, quem tem dor quer algo para resolver rápido e o Articulark é isso. É só você ligar 0800 591 4391. 0800 591 4391. E para finalizar, o telespectador que ligar agora vai receber tudo isso em casa, não paga para receber, a entrega é muito rápida, eu coloco para você com entrega expressa para chegar o mais rápido, você ter o tratamento em casa já agora para você tratar e acabar com essa dor. E o melhor, pagamento só pro finalzinho do mês que vem, então aproveita e liga 0800 591 4391, Paulo!
Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa de análises e opiniões. Eu vou pedir que você, se puder, vai ali em cima, antes de continuar acompanhando o nosso programa, e se inscreva em nosso canal, porque isso nos ajuda bastante a crescer cada vez mais. Muita gente assiste o nosso programa, mas não se inscreve, não sei por quê. E a gente precisa muito disso. Se puder, eu agradeço, tá? Agora há pouco a gente estava falando sobre as decisões equivocadas que começaram lá atrás a prejudicar o país e que estão agora chegando a um nível irreversível de dano. Desta vez, o alerta de risco veio das Forças Armadas. Uma carta confidencial do Ministério da Defesa, partindo aí do ministro José Múcio, datada de junho deste ano, vazou para a imprensa. Nela, ele revela que as Forças Armadas brasileiras já demonstravam grande preocupação com a possibilidade de interrupção dos serviços prestados pela Starlink, empresa de Elon Musk. O documento, redigido antes do recente bloqueio das contas da Starlink no Brasil, já demonstrava o tamanho do risco do rompimento das relações com a empresa, que tem mais de 50 satélites sobre o céu brasileiro, e que a falta desses serviços representaria um prejuízo enorme, incalculável para as operações militares estratégicas. Veja que a Marinha, assim como a Aeronáutica e até mesmo o Exército, usam em abundância os serviços da Starlink, que entre seus acionistas estão membros do governo americano. Podem ser, inclusive, o Sistema de Defesa dos Estados Unidos, um desses acionistas. No documento vazado, segundo foi publicado hoje pelos principais sites de notícias, as Forças Armadas enfatizam que o serviço de internet via satélite, fornecidos pela Starlink, são essenciais para a operação eficiente de tropas especializadas em áreas remotas. As características da Starlink, como alta confiabilidade, rapidez na instalação e cobertura de grandes distâncias, com mínima interferência, são apontadas como fundamentais para garantir a prontidão estratégica e a segurança das operações em todo o território nacional. Você conseguiu agora entender a gravidade deste problema? Ou seja, pelo que se entende de tudo isso, as decisões do ministro podem colocar em risco a segurança nacional. Oh, boy, isso é extremamente grave. As Forças Armadas apostaram na Starlink, fizeram contratações e acordos militares sérios de uso de tecnologia. E agora, para derrubar perfis de redes sociais, o país pode ter afetado a sua segurança nacional? Gerson Gomes, você é um militar da reserva, mas de patente alta, coronel. Sabe o que isso representa como militar. Eu quero ouvir os seus pensamentos sobre essa preocupação das Forças Armadas, Gerson. Vai daí. Bom, o primeiro aspecto que é importante ressaltar foi a felicidade que você teve na seleção da imagem que você colocando o ministro da Defesa, o comandante do Exército e um satélite, que é um satélite muito parecido, é provável até que você tenha colocado o próprio satélite brasileiro, que é um satélite sofisticado que as Forças Armadas utilizam, mas que é um satélite geoestacionário. O que é isso para a nossa audiência entender? É um satélite muito poderoso, mas que fica a dezenas de quilômetros de altitude e que demanda antenas gigantescas, grandes, para captarem esse sinal e para utilizarem a comunicação proporcionada por esse satélite militar. Em outras palavras, o que acontece com a Starlink? O Elon Musk, ele fez um grande investimento e recebeu aporte do governo dos Estados Unidos porque se descobre nos Estados Unidos algo que nós brasileiros sabemos muito bem. Tudo aquilo que o governo, que o Estado vai fazer é mais caro e muitas vezes mais demorado, mais burocrático, menos eficiente. Então o governo dos Estados Unidos, que tinha o programa da NASA atrasado, chegou ao ponto de perder o ônibus espacial e não conseguir colocar os seus próprios astronautas na Estação Espacial Internacional. Veja que os Estados Unidos pagavam para a Rússia para colocar os seus astronautas em órbita. E na época do presidente Trump, ele cria a Força Espacial e também faz os contratos com a Boeing, faz contratos com a própria SpaceX. E o que acontece quando a iniciativa privada
vem para esse jogo, Paulo? Primeira coisa que todo mundo fala é que ele conseguiu reduzir em 40% o custo dos lançamentos, fazendo algo inimaginável, que o foguete, o primeiro estágio, pudesse ser reaproveitável, ou seja, o foguete ele volta e para de ré, ou seja, ele lança, quando o segundo estágio sai, ele retorna e você reaproveita aquela maior parte que tem os combustíveis que tem que ser necessários para você retirar, pelo menos da fase inicial mais difícil, do solo para a atmosfera. Bom, segunda coisa é que você sabe que o Programa Espacial Brasileiro, Paulo, ficou parado 13 anos por culpa do governo do PT. Você sabe por quê? Porque assim que a estação, que é a nossa base de lançamento em Alcântara, sofre aquele acidente de explosão, que nós tínhamos os nossos veículos lançadores de satélite, os nossos satélites sendo desenvolvidos, sabe o que o Brasil fez na época do governo Lula e depois continuou com o governo Dilma? Fez um acordo com a Ucrânia para desenvolver uma empresa binacional para fazer os seus próprios lançamentos de foguete. Sabe quantos foguetes foram lançados, Paulo, naqueles 13 anos? 0. Nenhum foguete. O Brasil gastou milhões, quase bilhões, e quase que a gente ainda fica devendo, porque muito foi desviado, tanto pelo governo corrupto da Ucrânia, quanto pelo governo corrupto brasileiro. Agora, por que eu faço menção a isso? Nesse interregno, o que a SpaceX fez? Em vez de ficar investindo em grandes satélites, numa órbita muito alta, ele mudou a tecnologia para microsatélites pequenos, fáceis de ser lançados e que operam a baixa altitude. A Starlink hoje ela tem um projeto de ter quase 40 mil satélites em órbita baixa e consegue interligar o mundo inteiro com a internet. Isso para as operações militares, para você ter uma ideia, revolucionou, Paulo, a própria guerra na Ucrânia. A Ucrânia hoje ela tem os veículos que estão sendo utilizados na guerra, que são chamados de drones pelo leigo, e que para o militar ele tem outra nomenclatura, mas manteremos o drone. O drone marítimo, que hoje está atacando a própria base de Sebastopol, os navios no Mar Negro da Rússia, são drones que, na verdade, são pequenas embarcações guiadas por satélite de quem? Da Starlink. Quem é que consegue colocar os drones hoje no campo de batalha? Drones baratos, ou iranianos, ou até do mundo ocidental, que consegue abater tanques e consegue interferir na guerra da Ucrânia? A Starlink. Por quê? Porque você consegue dar internet com imagem e precisão sem precisar de grandes satélites. Pelo contrário, você consegue estações móveis. Isso revolucionou o combate. Então, Paulo, quando a gente fala de Starlink, nós não estamos falando só dos 40% que o Elon Musk detém, como você bem ressaltou, 40%, 42%. Nós estamos falando de um projeto da defesa dos Estados Unidos, da OTAN, e que todo mundo hoje está querendo buscar. Uma última observação. Eu vi muita gente falando, eu não sei se foi você, mas eu ouvi muita gente dizendo que o Brasil agora entra naquele grupo, né, de Irã, Rússia, China, né, de países que estão sem o X, sem o Twitter. Eu quero dizer para você que no ponto de vista da Starlink, do ponto de vista das operações conectadas por satélite, o Brasil sequer pode entrar nesse grupo citado dessas ditaduras, porque China, Rússia e até mesmo o Irã tem programas espaciais e consegue colocar seus microsatélites em órbita. O Brasil não, está longe disso. Então, se a gente quer realmente dar um passo respaldando essas doideiras, essas loucuras, esses rompantes absurdos do Alexandre de Moraes, é bom a gente saber que tem consequências. Não só para as Forças Armadas, é bem verdade. Também para o Ministério da Saúde, para as tribos indígenas, para todo o projeto que existe para a agricultura, para as áreas que precisam de sinais de internet hoje para aplicar tecnologia nas áreas inóspitas do país. Eu creio que já existem mais ou menos uns 700 mil usuários da Starlink no Brasil. Imagine você, né? Você tem postos de saúde espalhados pelo interior do país inteiro, você tem na Amazônia índios sendo atendidos, você precisa de internet, né? Você precisa desse benefício. Agora, essa questão que você tocou foi extremamente importante do ponto de vista de que as relações, inclusive na América Latina, estão se deteriorando entre esses ex-amigos, né? Vamos chamar assim. E aí você chega num momento como esse, onde você tem políticos, né? Ou seja, pessoas que não são técnicas, que não pensam nas consequências,
acabam tomando decisões que podem colocar em risco a segurança nacional. Se você fala um negócio desse nos Estados Unidos, risco de segurança nacional, meu amigo, né, você está aí, você sabe muito bem disso, é um terremoto na escala mais alta Richter. Mas o mundo se voltou contra o ministro Alexandre de Moraes. Não há ninguém que consiga suportar uma pressão como a que está apenas começando sobre a cabeça dele. O jornalista Glenn Greenwald publicou nas redes sociais dele uma crítica muito dura sobre o ministro e em inglês, chamando a atenção para o mundo inteiro do que está acontecendo. Você acha, Gerson, que o ministro vai mesmo pagar para ver o que vai acontecer ou ele está sem saída, sem ter como reverter essa situação toda em que se meteu e em que meteu o país? O que você acha? Esse é um assunto que, na verdade, eu desafio a nossa audiência e você mesmo, Paulo, a refletir comigo que não é uma questão pessoal do Alexandre de Moraes. Ele não tem esse poder, não foi delegado esse poder para ele, ou não foram legitimadas as suas ações ilegais, inconstitucionais, porque ele possui um poder ditatorial pela força. Ou seja, ele não é um ditador militar. Ele não impõe a sua vontade com forças armadas, ele não impõe a sua vontade sequer com a Polícia Federal, porque é um núcleo muito pequeno que cumpre ali as suas ordens ilegais, muitas delas sem respaldo judicial, sem respaldo na Constituição. Então, o que legitima Alexandre de Moraes? O que respalda? Primeiro, os seus pares ali do Supremo Tribunal Federal. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é retirar essa questão do Alexandre de Moraes e aumentar, trazendo até para a Procuradoria-Geral da República. Veja que a acusação que foi feita e a denúncia do Partido Novo sobre aqueles vazamentos, que obviamente mostram ali ilegalidades. Veja que a Folha de São Paulo foi muito prudente nos primeiros artigos, colocando ali que era uma questão de rito, mas depois os próximos artigos foram demonstrando que existem flagrantes crimes cometidos ali por aquele grupo, quase que uma organização criminosa incrustada no Supremo Tribunal Federal e no TSE. Agora, a PGR não recebeu a denúncia. Ah, mas e o Conselho Nacional de Justiça? Também não. E os operadores do direito? Cadê a Faculdade de São Paulo? Cadê aqueles que assinaram a Carta pela Democracia? Todos quietos. Então você veja, Paulo, que essa provocação que o Elon Musk está fazendo, ele está evidenciando que o Brasil não é um país sério ou que a nossa sociedade ainda não tem o nível de indignação, o nível de incômodo, o nível de sofrimento para tomar atitudes. Como a gente vê a Maria Corina Machado lá, com Edmundo Gonzalez na briga, na luta, querendo restabelecer a democracia no seu país, porque ela foi deteriorada ao ponto de se transformar numa ditadura sanguinária. No Brasil, nós temos um preso político que morreu na cadeia. Nós temos o Clesão, mas nós temos milhares de famílias hoje que estão sofrendo, mais de 400 no exílio, mais de 400 famílias separadas. A escalada está sendo enorme. Agora, 20 e poucos milhões de usuários podem ficar sem a sua rede social. Mais do que isso, a Starlink tendo essas implicações que você está colocando. Por que isso fugiu do controle? Porque foram avançando cada vez mais sem a autocontenção. Então, eu imagino, sabe, Paulo, que existe uma saída sendo negociada. Talvez o ministro Alexandre de Moraes seja sacrificado, talvez por um momento de pacificação, algo está em negociação, é possível. Eu sei que o próprio presidente Lula está sendo afetado por essa luta no âmbito internacional, ele sofre pressões também, o governo do PT sofre também essas pressões. No campo econômico, nós vamos sentir o que é o investidor estrangeiro não tendo confiança numa estabilidade jurídica para colocar o seu dinheiro dentro do Brasil. Agora, a solução, Paulo, não virá de fora do Brasil. Nós, brasileiros, temos que gerar as nossas soluções políticas que passam pelo Congresso, pelos nossos representantes, pelas eleições, e começa agora, nas eleições municipais. Muita gente diz que sem os X, as eleições municipais podem ser prejudicadas, mas eu vou além. Eu acho que a indignação ela tem que reverberar nas eleições municipais, e dali a gente conseguir avançar. Olha só, eu vou te pedir agora, vou te mostrar uma coisa agora, e daqui a pouco a gente comenta isso mais brevemente. O deputado André Janones, viu, Gerson? Fica aí. Do Avante de Minas Gerais, criticou o Elon Musk
nesse episódio. Justamente o Janones, envolvido em uma série de acusações de irregularidades. Ele disse o seguinte, abre aspas aqui. Janones disse, enfia essa sua rede no rabo e vaza daqui. O Brasil não é casa da mãe Joana, não, vagabundo. Fecha aspas. Oh, boy. São pessoas pequenas, né, Gerson? Pessoas Onde que ele publicou não... isso? Onde que ele publicou isso? Ele publicou isso nas redes sociais dele, dizendo o seguinte, que tudo isso aí, essa baixaria, são pessoas que não conseguem enxergar que o problema é muito maior para o país. Né? Veja bem, ele não consegue, ele vai para um lado, não conseguiu entender que nós estamos avançando para um problema de prejuízo nacional, ou seja, que vai além das questões pessoais, questões de derrubar perfil aqui, perfil acolá, principalmente ele, que gostava de acusar bastante as pessoas aí, levantando fake news, né, espalhando fake news. Então, são coisas assim, né? O que você achou dessa declaração do Janones? Eu acho que não somente ele, me causa mais perplexidade, jornalistas também terem uma posição muito similar, claro, externada com um pouco mais de elegância, mas uma posição muito similar à dele. E o que eu quero dizer para ele é o que eu digo para os jornalistas. Meus parabéns, você tem liberdade de expressar a sua opinião. Porque liberdade de expressão, Paulo, é justamente a possibilidade de falar aquilo que eu não gosto, aquilo que me choca. Aquilo que vai contra o que eu acredito. Respondendo o que você... Ele tá... Desculpa. Saiu no Poder 360, saiu, né, nos outros sites de notícia aí que publicaram hoje no Brasil inteiro. Exato. Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte, não é só para ele, é para o pessoal do UOL, é para o pessoal da Globo News, é para aqueles jornalistas que estão se externando, ou que estão externando agora, opiniões de respaldo ao Alexandre de Moraes, esquecendo que existe uma questão inicial. É claro que qualquer empresa tem que ter o seu representante legal. E se o Elon Musk não tem um representante legal para o X, ele precisa providenciar. Porém, o âmbito dessas disputas, e você acha que o Elon Musk não tem dinheiro para pagar os melhores advogados do planeta? É claro que tem. Ele ganhou ações na Austrália muito recentemente. Então veja que o problema não é jurídico e não é nem legal. O problema é a atitude anterior. Veja, o Elon Musk, ele se negou a cumprir uma ordem ilegal. Mais do que isso, o ministro Alexandre de Moraes, ele ameaçou de prisão a representante do Twitter. Por isso ele teve que fechar as operações. E o pior, a forma, essa arbitrariedade é feita de maneira velada, em segredo de justiça, de maneira não transparente para a sociedade, para que a gente entenda por que ele quer fechar ou caçar as redes sociais de XYZ. Qual é a razão? O que respalda? Ah, não, está em segredo de justiça. É do inquérito que há 5 anos ele mantém aberto, dos inquéritos das fake news, dos inquéritos dos atos antidemocráticos, dos inquéritos das milícias digitais. Isso é ilegal, não existe respaldo jurídico legal para isso. Então, existe um vício de origem. E o que o Elon Musk está fazendo, para os Janones e para esses repórteres, é dizendo para eles o seguinte, vocês têm o direito até de vir na minha rede me criticar, como o Alexandre de Moraes fez, o @Alexandre, que ninguém sabe como é que ele tem esse perfil, @Alexandre, com milhões de Alexandres no mundo, mas digamos que ele tenha sido sortudo e conseguiu o @Alexandre dele de maneira legítima, lícita. O @Alexandre se manifesta contra o Elon Musk na própria rede do Elon Musk. E ele não tem nenhum problema com isso. Agora, o Brasil precisa entender que existe um problema anterior, que vai desde o amigo do meu pai, lá da revista Cruzoé, vai ganhando tração, vai escalando e se transforma numa ditadura, numa juristocracia que está avançando e está destruindo as nossas instituições. Claro que isso vai reverberar fora do país, claro, isso tem consequências fora, claro, mas a solução tem que vir de dentro, do Janones, que tem que ter o direito de falar o que ele quiser e arque com as consequências. Nós temos o ordenamento jurídico que fala sobre o que pode ser feito quando alguém se sente ofendido. Agora, a liberdade que ele tem para falar é a que eu quero ter também para discordar, para divergir dele. Pois é. E nós temos uma fala do ministro Alexandre de Moraes que se manifestou sobre essa questão.
Vamos ouvir o que ele disse. Solta aí, produção. Em vários locais do mundo, as instituições, as legislações estão aprendendo como tratar com uma nova realidade, como tratar com uma instrumentalização por parte de alguns, uma instrumentalização ilícita, uma instrumentalização irregular de um instrumento muito bom. O instrumento é bom, as redes sociais, mas vêm sendo instrumentalizados para atacar a democracia. Esse é o ponto de vista do ministro e, de fato, as outras nações estão tratando de legislação sobre o tema. Mas é o poder legislativo quem tem que tratar disso e não o judiciário. No Brasil está todo mundo confundindo as coisas, mas é ele quem manda. Fazer o quê? O que você achou do que ele disse, Gerson? Agora, bem brevemente, para a gente encerrar esse bloco. A fala dele é muito parecida com a do Maduro, né? Você veja que o Maduro falou a mesma coisa. Aliás, por coincidência, também atribui ao Elon Musk um ataque à democracia. É ridículo essa tentativa dele avocar a si um ataque à sua pessoa, às suas ordens, como um ataque institucional, um ataque à democracia. Claro que não é. Nós sabemos o que está fazendo. Ele, sim, tem feito grandes ataques à Constituição e à democracia. Agora, como você bem disse, o local adequado para esse debate é no Congresso Nacional, não é no Poder Judiciário. O Poder Judiciário já vem tentando avançar em cima dessa questão há bastante tempo. E, como você bem disse, a Europa discute isso. Aqui nos Estados Unidos discutimos isso. A tecnologia nova, é verdade. Existem necessidades de novas análises dessa questão, da força, da concentração dessas big techs. Concordo. Agora, o poder discricionário não pode ser dele e, pior ainda, agindo de forma inconstitucional, ilegal, à margem da lei, fora do rito, como disse a Folha de São Paulo, e muito pior, com a imoralidade, com uma perseguição política que tem feito famílias de brasileiros sofrerem por causa dessa juristocracia. Tá certo. Fica por aí que a gente já volta para falar de mais outras coisas bem importantes, por favor. E agora nós temos um outro recado de nosso apoiador, é para quem sofre de algum problema de falta de ereção, principalmente naquela hora bem importante. Se você é uma dessas pessoas, preste atenção nesse recado. Exatamente, Paulo. Olha, é sempre um prazer falar com você e trazer um tratamento incrível, porque a gente sabe que o homem passa por muitas dificuldades no dia a dia. É o trabalho, o estresse, a rotina, o trânsito. Isso daí deixa qualquer homem muito cansado. E o Max Viril em uma cápsula é uma explosão de vitalidade. O Max Viril Premium tem ajudado muitos homens a tratar, Paulo, ejaculação rápida. A gente sabe que isso aí é um constrangimento. O homem prepara aquele tempo especial, fica preparado, tem vontade, mas não adianta ter vontade de entrar despreparado, porque aí 5, 10, 15 minutos, pronto, acabou. E o Max Viril Premium, gente, a primeira coisa que ele vai fazer é prolongar o seu tempo de ação, aumentar a resistência, ou seja, você consegue ter o controle do seu corpo, o controle da ereção, consegue namorar por mais tempo sem falhar, sem nenhum constrangimento, e é natural, principalmente porque o homem depois dos 30 anos, Paulo, ele também tem uma queda muito grande de testosterona. Isso vai influenciar até no seu emocional. Você que está acompanhando o programa, quantas vezes você já não acordou do nada, assim, deprimido, cansado, mesmo depois de dormir? Pois é, não é normal. A testosterona cuida de tudo isso. E o Max Viril Premium estabiliza a sua testosterona. Você que passa por estresse, ansiedade, ele diminui a ansiedade também. E isso vai ajudar muito no seu dia a dia. É uma explosão de vitalidade, traz de volta aquela eletricidade sexual. E o principal, além do controle da ejaculação, você consegue ter mais desempenho, 10 vezes mais potência. Às vezes você acha que não precisa. E aí tomou Max Viril, ele destrava o seu corpo para você atingir o máximo de potência. Ele vai trabalhar cada terminação nervosa, todo o corpo cavernoso. Eu até brinco falando que é a academia ali do Melhor Amigo, porque ele trabalha o fortalecimento muscular. Isso é muito importante. Ele bombeia mais sangue para o órgão genital e isso vai trazer sensação de volume, muito mais desejo. O apetite sexual é incrível e é natural. Faz o seguinte, já anota o seu telefone: 0800 323 0090. Anota o telefone: 0800
323-0090. Salva aí o telefone, tira um print aqui do GC e aproveita, ó. Tomando todos os dias o Max Viril Premium, ele vai melhorar todo o fluxo sanguíneo masculino. Isso é importante para quem tem problemas circulatórios. Ele vai trazer dentro da cápsula aquela dose extra de energia, mais concentração, principalmente para quem sempre, Paulo, promete que precisa tirar aquela academia do papel, precisa fazer um exercício físico para melhorar a saúde, aquele jogo de futebol com os amigos. Pois é, com o nosso Max Viril Premium você tem mais vitalidade, mais vigor, você acorda diferente. E tudo isso de uma forma muito rápida. É tão concentrado e tão forte, ele é tão rápido porque você não precisa tomar todos os dias. Uma cápsula a cada 3 dias é o resultado que você precisa. Não é incrível? Se você quiser tomar todos os dias, pode, mas uma cápsula a cada 3 dias é o suficiente, porque ele é forte, concentrado e ainda tem nanotecnologia. Faz o seguinte, invista em você. Se você ligar agora, presta atenção, ó. 0800 323 0090. Tem desconto, frete grátis e eu vou liberar, atenção, 70% de desconto. Você vai pagar só 30%. 70% de desconto é para você que está acompanhando o programa. Além disso, você vai levar o AirDots, que é o fone sem fio Bluetooth, e vai levar também um smartwatch top de linha, aquele relógio inteligente que você recebe notificação do WhatsApp, você consegue ver ali os batimentos cardíacos, é presente para você. Então não deixa para depois. Max Viril Premium é o aliado do homem para aumentar a potência e o desempenho, e ainda hoje com 2 presentes, hein? 0800 323-0090. Ó, o homem inteligente é um homem que se cuida, hein? Tem que entrar em campo preparado para jogar aquele jogaço. 0800 323 0090, Paulo. E já estamos de volta com o nosso programa e vamos mostrar agora como estão as movimentações no Congresso Nacional depois dessa bagunça toda, criada pelo Poder Judiciário. Tem muita coisa acontecendo além disso. A repórter Débora Sena está acompanhando tudinho de perto no Congresso Nacional pra gente e vai contar agora os detalhes. Oi, Débora, como é que tá? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. É um prazer tê-la aqui nesta sexta-feira. O que você tem a dizer a respeito, por exemplo, da deputada Silvia Wayampi, que fez um alerta muito importante nesta sexta-feira para os gastos do presidente Lula com passagens aéreas e acabou suspendendo a compra de medicamentos. O que você tem a dizer sobre isso, Débora? Fala pra gente. Paulo, obrigada pela recepção, um prazer estar aqui dividindo esse espaço com você, com o Coronel Gerson. Sim, a deputada ela fez uma indicação ao governo federal, especificamente ao Ministério da Casa Civil, para que o governo contenha os seus gastos com passagens aéreas e diárias, né? A gente observa, inclusive, que as comitivas do governo federal, quando existem viagens para fora do Brasil, viagens para o exterior, são comitivas muito grandes, né? Comitivas que levam ali assessores, companheiros, muitas vezes esses acompanhantes aí dos ministros, né? Os integrantes das comitivas rendem também o escopo de requerimentos que investigam por que é que determinada pessoa estava ali presente, né, em viagens oficiais promovidas pelo governo. Mas a observação que a deputada fez é exatamente que no último ano o governo Lula gastou mais de 3 bilhões com passagens aéreas e diárias, né? 3,3 bilhões é o gasto exato com passagens e diárias, enquanto brasileiros estão tendo que recorrer à justiça para obter ali tratamento de saúde. E a gente tem ali um impacto muito inferior demandado por essa situação. A deputada levantou e colocou ali na sua indicação que exatamente 252 milhões seriam suficientes para suprir o tratamento de saúde negligenciados pelo governo, enquanto todo esse dinheiro tem sido gasto aí
com as viagens do presidente Lula. Apesar de que há também quem prefira que ele fique fora daqui, não é mesmo, Coronel Gerson? Foi isso aí, né? Gerson, isso é um absurdo, né? Não é possível que alguém considere isso uma coisa certa, né? 3,3 bilhões de reais, sendo que tem gente precisando de remédio, né? Que governo é esse, Gerson? Que governo é esse, cara? Nós sabemos que a gestão não é o forte do governo do PT. Pior ainda, nós já conhecemos, nós já vimos esse filme, o grupo que sobe ao poder, ele tem uma lógica, uma cosmovisão completamente diferente, e nós temos uma vantagem agora, porque graças à eleição do presidente Bolsonaro com a equipe do Paulo Guedes, nós temos um contraponto, a gente tem a capacidade de comparar. Então você veja as viagens que o presidente Bolsonaro fazia, as comitivas muito reduzidas. A Débora traz uma questão muito importante, que é esse grupo gigantesco que viaja, às vezes governadores. Você veja que há vários desses governadores de esquerda que aproveitam essas viagens e não se sabe por que eles se inserem nessas comitivas. E não somente governadores, mesmo ministros. E vamos além, aonde ficava hospedado o presidente Bolsonaro? Via de regra, nas próprias instalações das embaixadas ou em hotéis muito econômicos. E a sua equipe, inclusive as comitivas, também se submetiam a esse tipo de austeridade. Isso tudo acabou. Agora são os melhores hotéis, com jantares, tudo muito caro, tudo de muita sofisticação. E o detalhe, é um partido que se diz representante do povo, das classes mais pobres, que diz que tem uma origem junto ao movimento trabalhista, e que cada vez mais fica muito elitizado, né, Paulo? E gastando 3,3 bilhões em passagens aéreas em um ano, é coisa pra caramba, né, Débora? E me diz uma coisa, a Débora está acompanhando toda a movimentação no Congresso Nacional, toda essa conversa de bastidor, e como é que está a situação do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, Débora? Você tem alguma informação sobre isso? Tenho informação aí. E tenho bastidor quente, né, Paulo? Eu até compartilhei com você que quando surgiu ali o pedido de impeachment, um novo pedido de impeachment que tem potencial para ser o maior da história, isso é o que a oposição diz, né, foi feita uma coletiva de imprensa no Salão Azul, e eu observei que os senadores, até mesmo aqueles que antes não eram partidários do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, agora passam a discursar exatamente dentro desse espectro, pedindo a queda do ministro, o afastamento do ministro Alexandre de Moraes. E eu falo que o bastidor é quente porque nós até nos divertimos bastante com essa história que eu vou trazer aqui para vocês. Eu cheguei a questionar o senador Flávio Bolsonaro, que em outra ocasião, no programa Roda Viva, chegou a dizer que não é a favor do impeachment dos ministros, né, e que prefere, que acreditava naquela época numa autorregulação. Mas a notícia boa agora, Paulo, é que o Flávio Bolsonaro, que é sim um líder, um grande líder dentro do Senado, agora diz, inclusive, que nunca disse que era contra o impeachment. Então, se ele está assim, afirmando que agora é a favor, é partidário, está tudo certo, né? Então a gente tem ali uma coerência, um alinhamento. A gente percebe também que o presidente do Senado tem evitado discursar sobre este assunto, mas no plenário da Casa Alta, todos os discursos têm sido recorrentes, unânimes, pela queda do ministro Alexandre de Moraes. E o que a gente sabe também é que essa questão é um compromisso que terá que ser assumido, né, pelo então presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, se ele quiser de fato ser o próximo presidente do Senado. A gente sabe que há uma convergência muito forte em torno do nome do Davi Alcolumbre, mas ele vai precisar sim se comprometer aí com essa questão. Então, para quem acredita, para quem espera que isso aconteça, muito provavelmente as coisas vão enveredar neste sentido ali pelo Senado. Gerson Gomes, Mas a gente vai ter que...
A gente vai ter que ter o quê? Paciência, né? Que você disse aí? Vai sim. Gerson, eu acho que a gente está sentindo falta daquela tranquilidade que era o Supremo Tribunal Federal, hein? Nada disso, né, deveria estar acontecendo. Nada disso era necessário. E tudo com esse papo de defesa do Estado democrático de direito. O que você acha dessa movimentação agora de até os aliados, até a gente da oposição, como a Débora disse aí, apoiando, já entendendo a necessidade de se mexer no Poder Judiciário? Bom, primeiro eu quero te elogiar e até me desculpar que eu não cumprimentei a Débora de forma correta quando começamos esse quadro aqui. E eu quero te cumprimentar por quê, Paulo? Porque, como eu disse já numa das primeiras falas do nosso debate hoje, eu acredito muito que o Elon Musk ele faz uma provocação à sociedade brasileira que tem que resolver os seus problemas no parlamento. O poder legislativo é aquele que não somente faz as leis, mas ele também fiscaliza os outros poderes, e inclusive o remédio constitucional para essa hipertrofia do Poder Judiciário do Supremo Tribunal Federal que você se refere, ela reside ali no Senado. Então, se nós não temos um Senado à altura, se a gente não tem uma Câmara de Deputados à altura, e veja que eu vi a Carol Detoni, e Débora, agradeço muito a sua presença, eu estimulo ao que o Paulo te traga sempre aqui no nosso espaço para que a gente saiba do que acontece ali na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, porque eu vi a Carol Detoni avançando com alguns projetos essa semana importantes que fazem essa contenção das decisões monocráticas no Supremo Tribunal Federal, inclusive trouxe à pauta aquela decisão do Poder Legislativo podendo rever até mesmo quando o Supremo Tribunal Federal resolve avançar sobre algo que o Poder Legislativo já decidiu ou resolveu não decidir. Muita gente esquece que não legislar é uma decisão consciente. A sociedade pode não querer avançar em determinada legislação, como acontece com o aborto, por exemplo. Então, folgo realmente em ver você aqui conosco, Débora, e quero dizer o seguinte, Paulo, o Supremo Tribunal Federal só está com essa situação porque o ministro Barroso, o ministro Toffoli, já deram sinalizações lá atrás dizendo que eles entendem que o poder moderador reside no Supremo Tribunal Federal. Vou além. Eles já disseram que acreditam no semipresidencialismo, no qual o Supremo Tribunal Federal é que vai desempenhar esse papel de modulação do que seria um parlamento modulado por um poder judiciário. E pior ainda, o atual presidente do STF já disse que atualmente, na visão dele, o Supremo Tribunal Federal já não é mais um órgão técnico, passa a ser um órgão político. A única coisa que eu concluo a minha fala é uma coisa, Paulo, quem quer atribuir a si o poder político tem que também se submeter ao jogo político. Ou como a gente vê na linguagem aí das pessoas, das crianças, né? Não sabe brincar? Não desce para o play. Se você não quer se molhar, então não entra na chuva. Se você quer realmente atribuir a si o poder político, então vem para a briga, vem para a disputa política e não fica chamando a si o protagonismo das decisões, mas não se submetendo à crítica e ao arbítrio, né? Muitas vezes ao escrutínio da população e da opinião pública. E tem outro tema aí também, né, Débora, que eu quero ouvir de você aí. O Senado vai ouvir mesmo o Eduardo Talhaferro? Está marcado já? Pois é, ainda não está marcado. A senadora Damares Alves impetrou ali um requerimento pela oitiva, né? E eu acho que nesse caso nós temos chave e fechadura, porque observamos que Eduardo Talhaferro surgiu dando algumas declarações para a imprensa, né? Ele não se contenta com esse contexto que insinua que ele é o responsável pela vaza-toga, né, pelo vazamento das mensagens, e começou a dar algumas declarações, inclusive se dizendo um perseguido político. Essa foi a deixa da senadora Damares Alves, que disse, opa, peraí, então se é um perseguido político, tem que vir aqui se explicar, tem que vir aqui dizer o porquê, que perseguição é essa, o que é que está ocorrendo, e também para avaliar aí se é o caso da demanda de uma proteção pessoal para ele. Então, acredito que vai ocorrer sim essa oitiva. Na próxima semana, a Comissão de Segurança Pública do Senado vai fazer essa avaliação. Mas eu queria, Paulo, aproveitar também a deixa
que nós tivemos aqui com o Coronel Gerson a respeito do pacote anti-STF que começou a tramitar ali na CCJ com potencial para avançar para uma comissão especial. Acontece que, apesar de todo o otimismo que surge, apesar do agendamento dessa questão, também existe um bastidor que é preocupante. Nós tivemos, ao mesmo tempo do agendamento dessa sessão que ocorreu na última terça-feira, a provocação do ministro Flávio Dino sobre aquele inquérito do kit de robótica envolvendo o presidente da Câmara, Arthur Lira. E o que aconteceu? Os deputados envolvidos no protagonismo dessas pautas, os proponentes e os relatores, não conseguiram, desde então, obter do presidente da Câmara o compromisso com o avanço dessa propositura para além dessas proposituras todas, né, PECs e projetos de lei, para além da CCJ. Então, já existe ali, na Comissão de Constituição e Justiça, um cenário bem definido, porque todas as vezes que a base do governo tentou retirar de pauta essas matérias, ela fracassou. Fracassou com votos, um placar favorável à oposição acima de 30 votos. Então, o que quer dizer que nós temos ali um cenário, um termômetro do que é que vai acontecer daqui a 2 semanas quando a CCJ voltar a apreciar essa matéria. Essas matérias, elas provavelmente serão aprovadas sim. O problema é que, de fato, não há, no entanto, agora, um compromisso do presidente Arthur Lira com o avanço dessas proposituras. Então, ninguém consegue dizer quando é que elas vão chegar no plenário, se é que elas vão ser votadas no plenário ainda esse ano. Olha só, isso tudo vem aí a confirmar, né, Gerson, aquilo que vários parlamentares já disseram, isso não só aqui, mas vários outros programas, que todo mundo tem o rabo preso ali. E aí se guarda ali na gaveta para o momento certo usar aquilo que se pretende. Isso é uma vergonha. Né, Gerson? Rapidamente aí o seu comentário sobre isso, para a gente partir já para a próxima. E o próprio Arthur Lira tem a chave disso que você acabou de falar, né? Porque já foi aprovado no Senado a questão do foro privilegiado ou da prerrogativa de foro. Isso está na gaveta do próprio Arthur Lira, que poderia já ter aprovado na Câmara dos Deputados, desfazendo essa questão do rabo preso, como você colocou. Mas também não podemos esquecer que as eleições municipais estão aí. E o próximo presidente, seja como você citou, Débora, a questão do Senado, que o Alcolumbre é o grande cotado, mas existe também o candidato do próprio Arthur Lira. E ele também faz o jogo e as eleições municipais serão a caixa de reverberação dessas articulações. O que emanar das urnas agora nas eleições municipais vai ter influência sim. O próprio Alcolumbre quase não foi reeleito, foi por pouco que ele não retornou ao Senado. Ele sabe que ele também precisa desse apoio das urnas. E as urnas vão falar alto agora, esse ano, nas eleições municipais, que são as nossas midterm elections, né? Eleições de meio de mandato que a gente tem aqui nos Estados Unidos, são as eleições municipais do Brasil. Olha, eu estou gostando desse bate-papo, mas a gente está com um tempo curto e eu vou depois convidá-los para a gente bater um papo bem longo, um programa inteiramente para a gente discutir sobre essa questão. Tá legal? Débora, muitíssimo obrigado pelas suas informações e agora você já sabe que você vai voltar sempre. Obrigado, viu, Débora? Até a próxima. E agora nós vamos falar de Venezuela, a capital Caracas e grande parte do restante do país também ficaram sem energia elétrica na madrugada desta sexta-feira, 30 de agosto, informou o governo, atribuindo o apagão à sabotagem pela oposição, sem fornecer evidências para a alegação. Os moradores de Caracas relataram que a energia foi interrompida em suas casas por volta das 4 horas da manhã. Veja. Lo que yo sé es que yo me desperté a las 4:49 de la mañana. Justo a esa hora me estaba levantando para ir al baño y se fue la luz en ese momento. Me paré, fui al baño, regresé, me asomé por la ventana y vi que no había luz en mi zona. Yo vivo en Palo Verde, al este. Y dije, bueno, es nada más acá. Pero cuando me fui a la sala para asomarme por el balcón, vi que era
en toda la ciudad porque tengo vista para toda la ciudad. Y efectivamente no había luz, entonces salí buscando a ver si podía resolver por otra vía, pero ya veo que en ningún lado no hay semáforos, no hay comercio. Estoy aquí tratando de comprar para desayunar, pero obviamente no hay. Entonces, eso es lo que sé. Tenía tiempo que no habían estos apagones, parece que es nacional, es grande, pues. Y ya la semana pasada hubo uno, pero por espacio de microsegundos, no sé, fue muy rápido. Ahora, un apagón largo así como este, tenía. Ficou complicado. Trabalhadores se reuniram no lado de fora das estações de metrô ou em restaurantes escuros sem saber quanto tempo a interrupção duraria. O presidente Nicolás Maduro, que está em um confronto direto com a oposição sobre o resultado da eleição presidencial de 28 de julho, frequentemente atribui ataques à rede elétrica a seus rivais políticos, acusações que a oposição sempre negou. O ministro do Interior, Diosdado Cabello, disse à televisão estatal, pouco antes das 10 horas da manhã, horário local, que a energia começaria a ser restabelecida em breve, começando pela capital, reiterando as alegações do governo de um ataque. Gerson Gomes, para a gente encerrar, o que você achou disso, hein? Até o Edmundo Gonzalez está correndo o risco sério de ser preso. Corre esse risco de ser preso, mas eu vou reproduzir as palavras do senador Rick Scott, aqui da Flórida, que ele é o representante que está concorrendo à reeleição agora, é apoiado pela comunidade brasileira e também pela comunidade venezuelana. Ele colocou no Twitter dele, no X, dizendo que o Maduro ele tem que entender que não existe retorno para o avanço democrático, ou seja, para o reconhecimento do Edmundo Gonzalez e do próprio esforço da Maria Corina Machado. Esse apagão, embora tenha tido toda essa repercussão, Paulo, na verdade, se você sair da capital, Caracas, se você for para os estados, ele agora atingiu 14 estados na Venezuela, se você sair do centro, você vai perceber que a população já está com uma rotina de horários sem energia elétrica, já há bastante tempo, inclusive sem água também, porque parte do sistema de bombeamento necessita de energia elétrica e não tem estações de acumulação de energia para que você possa manter esse serviço 24 horas. Então a população já está sofrendo, nós tivemos o absurdo de o país que tem as maiores reservas de petróleo no mundo não ter gasolina para sua própria população e teve que importar gasolina refinada do Irã. E um navio esse que só foi autorizado a atravessar ali o Caribe em direção à Venezuela por uma concessão dos Estados Unidos à época. Então você veja que a situação é muito crítica. Maduro não tem como se sustentar, assim como o Alexandre também não tem como se sustentar no Brasil. São situações similares e argumentos similares. Ambos dizem que são atacados e que o ataque é contra a democracia. Não houve nenhum ataque às infraestruturas críticas ali da Venezuela, não houve nenhuma ação externa. O que há sim é um colapso do próprio governo Maduro e que, se não se cuidar, ele não chega ao fim do seu mandato. Porque lembremos que o Edmundo Gonzalez foi eleito, há esse risco dele ser preso, claro, mas ele só tomaria posse, pelo que está na legislação da Venezuela, a partir de janeiro. Então nós temos aí alguns meses para que o Maduro consiga fazer como aquele desenho da nossa época de infância, né, Paulo? Saída no caso dele, pela esquerda. Pela esquerda. Gostei, Gerson. Chegamos ao final do nosso bate-papo de hoje. Muito legal. E muito obrigado. Valeu demais. Nos vemos de novo na segunda-feira, hein? Não se esqueça. Um grande abraço e até lá. Até segunda. E nós também ficamos por aqui com o nosso programa desta sexta-feira. Se você gostou, nos dê um like e se inscreva, por favor, para ter sempre o nosso programa ao seu alcance. Precisamos muito que você faça isso. Muito obrigado por tudo. Um forte abraço, um bom fim de semana e até segunda-feira. Até lá!